Olá a todos, meu nome é Thiago Bueno de Moraes, eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais e nesta apresentação eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o meu trabalho que se chama Transformada Inversa de Laplace para análise de sinais de ressonância magnética nuclear de baixo campo. Então, nesta apresentação eu vou falar um pouco sobre um script que nós criamos para ser utilizado dentro do software Orange Lab, onde você pode realizar essa transformada de Laplace. Então, neste vídeo, eu vou discutir com vocês o que está descrito no nosso artigo, que é esse daqui, publicado na revista Química Nova, e onde eu faço uma breve introdução à ressonância magnética nuclear de baixa resolução, tá? E quem quiser saber um pouco mais sobre RMN de baixa resolução, simulação de sinais de RMN de baixa resolução, com sequências de pulso CPMG, inversão recuperação, spin echo, eu recomendo que acesse o link aqui em cima para a minha outra videoaula que eu falo disso, tá? Então, numa revisão bem rápida, né, da RMN de baixo campo, essencialmente a gente está observando os spins nucleares dos átomos de hidrogênio, tá? Que quando são imersos num campo magnético, surge uma magnetização resultante na direção do campo magnético externo, né? E a gente aplica pulsos de radiofrequência para tirar essa magnetização do equilíbrio e observar o retorno dessa magnetização para sua posição de equilíbrio, né? Ela precessiona e relaxa por relaxação T1 e T2, de modo que a gente adquire um sinal no domínio do tempo como esse daqui, que nós denominamos de feed, tá? Então, lá na alta resolução, quando a gente faz transformada de Fourier do feed, nós obtemos um espectro de frequências, né, que representam todas as frequências observadas, por exemplo, na nossa amostra. Na RMN de baixo campo, de baixa resolução, nós não temos esta resolução espectral, mas nós podemos estudar o nosso sistema pela relaxometria. Então, só para eu fazer um paralelo com a RMN de alta resolução, né, lá nós temos que, quando a gente adquire o sinal feed, nós estamos adquirindo simultaneamente os sinais que têm uma determinada frequência, que vem, por exemplo, do grupo CH3, né, aqui, considerando aqui a molécula do etanol. Simultaneamente, a gente adquire os sinais que vêm do grupo CH2, que por estar num ambiente químico diferente, vai ter uma frequência de precessão ligeiramente diferente, tá? E o sinal aqui do OH também, tá? Os sinais dos hidrogênios. Então, esses sinais, eles são adquiridos ao mesmo tempo, né? Quando a gente faz a aquisição no domínio do tempo, tendo um aspecto como esse, do nosso sinal feed. A gente realiza a transformada de Fourier desse sinal porque ela permite a gente separar as componentes aqui no eixo das frequências, né? Então, quando a gente faz esse processamento matemático, fica evidente aqui quem é contribuição do grupo CH3, né? Qual é o pico do grupo CH2 e qual é o pico do grupo OH, tá? Tendo a relação de áreas, né? Relação com o número de átomos, né? Você consegue ter informação aqui da estrutura, dos acoplamentos, dessas interações e assim por diante. Tá? O eixo de frequências a gente converte para ppm e toda essa parte, né, que a gente está acostumado com RMN de alta resolução. Tá? Então, transformada de Fourier é esse processo. Vocês já devem ter visto, né, em livros de RMN uma figura semelhante a essa daqui, que mostra a ideia da transformada de Fourier da seguinte forma: o nosso sinal experimental feed é este demonstrado aqui, e você quer descobrir as componentes que estão misturadas aqui nessa visualização, né, de frequência. Então, quando você faz a transformada de Fourier, é uma transformação matemática que te permite obter esse espectro em função da frequência,
onde, então, esse pico vermelho aqui, ele tem uma determinada amplitude, né, numa determinada posição de frequência, né? Você separa essas componentes, como eu disse. Então, eu criei essa figura para representar a transformada inversa de Laplace, de uma forma análoga aqui ao que nós temos na transformada de Fourier, onde o nosso sinal de entrada está representado aqui, né? E a gente quer encontrar cada componente de relaxação, né? Aqui mais curto, aqui mais longo, para obter esse tipo de espectro, né? Que me dá a distribuição de tempos de relaxação T2, né? Esses picos nessa distribuição. Então, uma coisa que eu tenho que frisar é que a transformada de Fourier, ele é um problema matemático que a gente chama de direto e bem posto. Ou seja, é um problema que eu faço essa transformação e ele tem uma solução única para esse sistema. E o ruído presente nesse sinal, ele se distribui uniformemente ao longo de todo o espectro. Então, é uma solução muito confiável e única para essa transformação. O problema da transformada inversa de Laplace é que se trata de um problema inverso, né, e mal posto, altamente sensível à presença de ruído, né? Ruído aqui nesse sinal, ele não vai se converter em ruído espalhado ao longo do espectro. Ele pode se converter, por exemplo, num pico falso, e isso é muito ruim, né? Então, a análise de sinais com transformada inversa de Laplace depende altamente de quem está fazendo o processamento conduzir bem essa análise, tá? Então, por ser um problema mal posto, o que acontece é o seguinte, por exemplo, nesse sinal experimental, né, que tem um ruído, eu tenho uma somatória de exponenciais presentes nesse sinal. Se eu tentar fazer um fitting, né, um ajuste desse sinal, com duas exponenciais ou com três exponenciais, né, biexponencial ou triexponencial, muitas vezes eu consigo um fitting ótimo nos dois casos, né, um ajuste ótimo do resultado nos dois casos. Ou seja, os dois são soluções desse fitting. Aí a pergunta que fica é, fisicamente, qual das duas soluções que faz mais sentido para mim? Né? Porque se eu tenho duas componentes fisicamente, então eu espero que a minha solução seja essa, né? Ou se no meu sistema físico eu tenho três tamanhos de poros diferentes, eu espero ter essa daqui como solução. Então, este problema matemático, ele é altamente sensível ao ruído, ou seja, uma pequena variação no ruído pode me dar um resultado muito diferente, né? E eu preciso de alguns métodos de regularização para melhor realizar essa determinação, né, dessa distribuição de T2. Esses métodos de regularização, então, eles inserem informação no nosso sistema, que é, por exemplo, eu sei que eu não espero ter valores negativos de tempo T2, então eu assumo que todos eles têm que ser valores positivos. Né? Eu insiro que as minhas distribuições têm que ser contínuas, né? Elas não podem ser um valor discreto, né? Elas não podem ter uma descontinuidade, elas têm que ser funções bem comportadas, que a gente fala. Todas essas informações, elas vão sendo embutidas nesses métodos de regularização que você pode, por exemplo, otimizar. Tá? E vai ter um parâmetro de regularização alfa, que eu vou explicar mais para frente. Então, lembrando vocês do que é a sequência CPMG, é uma sequência de pulsos, né, que inicia com 90 graus, depois vem um bloco de pulsos de 180 graus. Para cada pulso de 180 eu vou gerando ecos, né, gero esses ecos aqui. E você adquirindo as posições de máximo desses ecos, você obtém essa curva que decai no tempo até zero, que é a curva, o sinal que vem da CPMG. Tá? O fitting dessa curva é que nos dá o valor de T2, né? Ou a transformada inversa de Laplace dessa curva
é que nos dá uma distribuição de tempos T2 como essa daqui. Tá? Neste sinal CPMG, dá para ver claramente como tem uma componente que decai rapidamente aqui no início, né? E depois tem uma componente que demora mais para decair. Quando você faz a transformada de Laplace, isso vira esse espectro, né? Em função do tempo T2, que tem esse primeiro pico em tempos de relaxação mais curto, relacionado com o sinal que vem, por exemplo, de óleo, né? Num sistema que tem óleo e água, e um sinal com tempo de relaxação mais longo, no caso representando água. Tá? Note também como na ILT a gente tipicamente coloca o eixo x em escala logarítmica, tá? Porque fica melhor para visualizar esses resultados. Então aqui é 0,1 milissegundos, nesse primeiro risco aqui 0,2 milissegundos, 0,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar em 1 milissegundo. Né? Aí aqui 2 milissegundos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milissegundos, tá bom? Bom, então isso funciona, né, para sistemas que tem água e óleo, alimentos, né, ou num polímero onde você tem uma região cristalina e uma região mais amorfa. Essas regiões vão ter tempos de relaxação diferentes, né? A região mais rígida, T2 mais curto, região mais amorfa, T2 mais longo. Você pode obter um sinal desse tipo. Em sistemas porosos, você tem uma distribuição de poros diferentes. Você pode ter água, pode ter óleo nesses poros. Tudo isso vai se refletir nas distribuições de T2, tá bom? Bom, então existem vários softwares para realizar a transformada inversa de Laplace, né? Tipicamente, eles já vêm com os espectrômetros de RMN. O software talvez mais famoso, né? Um dos mais antigos é o Contim, tá? Essa primeira referência aqui. Né? Você tem os métodos que utilizam a regularização de Tikhonov, tem o método BRD, né? Os que assumem respostas não negativas, né? O UPEM, entre vários outros códigos aqui desenvolvidos pela Schlumberger, né? Que são interessantes, alguns são gratuitos, você consegue, né, nos artigos, outros você só tem acesso através da compra do espectrômetro e assim por diante. Assim, a ideia do algoritmo é o seguinte: você tem um sinal de entrada, né, que tem n pontos, que está de T1 até Tm, e a gente assume que existe a minha solução, g de T2, que é uma função desse tipo aqui, esses picos, né, em função de T2, que vai descrever a distribuição de tempos de relaxação. Então, C de T é o meu sinal de entrada, G de T2 é essa amplitude aqui, o espectro que eu quero determinar, e aqui essa função kernel desse sistema é justamente decaimentos exponenciais. Tá? A minha solução, então, eu tenho que definir aonde que ela vai estar, né? Qual é a janela onde eu espero encontrá-la, né? De T maiúsculo 1 até Tn, e quantos pontos eu quero ter nessa janela. Eu que defino isso no software, tá? Para fazer o processamento. Isso aqui, então, está escrito de uma forma contínua, eu posso escrever ela como em termos de somatórias, porque eu tenho um sinal discreto, tá? Aqui o epsilon representa o ruído nesse sinal. Bom, então a ideia é que você tem que minimizar os erros quadráticos, né? Para encontrar a função que melhor descreve os meus dados experimentais. Fazendo essa minimização, você encontra, né, a melhor curva que representa esses dados experimentais e, portanto, a função g de t é a função que te dá essa distribuição. Esse é o objetivo do algoritmo, tá, pessoal?
As funções kernels, ela depende do tipo de experimento que você está analisando, né? Se for CPMG, que tem decaimentos exponenciais, o kernel aqui é uma função desse tipo. Se for inversão-recuperação, você tem que ter um kernel diferente, né? Saturação-recuperação, outro tipo de kernel e assim por diante, tá? No artigo, então, tem mais detalhes sobre a matemática do processamento e vocês podem conferir lá, né? A regularização de Tikhonov para fazer para suavizar a distribuição é utilizada, né? E através disso você obtém então uma distribuição contínua e não negativa de valores de T2, né? No caso da CPMG. Então, como vocês podem ver aqui, eu só representei, né, a sequência de pulso IR, quando você tem taus diferentes, né, a aplicação do pulso de 180 e de 90, você encontra amplitudes diferentes aqui no sinal feed. O gráfico que você obtém por T1 é essa curva, então o kernel do seu experimento é aquele outro, é 1 menos 2 exponencial de menos t sobre t1, tá? Para fazer esse fitting. Bom, o nosso código, então, né, denominado de ILT Orange Script, né, porque foi um código desenvolvido para ser utilizado dentro do software Orange Lab, que é um software muito utilizado na nossa área para análise de sinais, fazer fitting, gerar as figuras, né, processamento de sinais. Só que ele não tem essa função de transformada inversa de Laplace dentro dele, né? Então a gente gerou esse script que eu vou ensinar vocês a instalar ele e utilizar, tá? Essencialmente aqui já mostrando, você vai ter duas colunas, que vai ser o seu sinal experimental, né? O eixo do tempo e as amplitudes, por exemplo, de um sinal CPMG, que gera uma figura como essa. Quando você entra com o comando ILT, né, para abrir o nosso script, ele abre uma interface como essa daqui, dentro do Origin, né, onde você preenche essas informações de processamento, né, escolhe aqui qual tipo de experimento que você está analisando, qual o parâmetro de regularização alfa, a janela que você espera a sua solução, né, quantos pontos, clique em OK e vai aparecer o resultado para você. Então, o resultado vai ser, ele vai criar esse workbook aqui, que vai ter um eixo de tempos e as amplitudes Gs, que se você montar a figura, é uma figura desse tipo, tá? Que já é o gráfico aqui da sua distribuição de tempos de relaxação, tá? Do seu sinal experimental. Aqui nessas outras abas, você tem mais informações, né? Os inputs que você colocou de entrada, os valores singulares que estão representados aqui nessa figura, né? Aqui você tem a curva do dado experimental e em vermelho a curva do fitting, né? Para você comparar também o resíduo, né? A diferença entre o fitting e o sinal experimental, né? Para você poder fazer umas análises de se esse resultado aqui está de acordo com o que você espera. Então, no artigo, eu discuto a questão da otimização da escolha do parâmetro de regularização alfa, né? Essencialmente, a informação básica é que valores baixos de alfa, pequenos, vão resultar em distribuições mais estreitas, né? Como vocês estão vendo aqui, e conforme você vai aumentando o valor de alfa, né? Aqui vocês veem sendo aumentado várias vezes, a sua solução vai sendo mais larga, né? E aí existem códigos para otimizar a escolha do parâmetro alfa, que geralmente dependem da razão sinal-ruído que você tem no seu sinal de entrada, tá? Então o nosso código ele não faz essa estimativa do parâmetro alfa, isso fica para o usuário, para a pessoa que vai fazer o processamento escolher, tá? Então, tipicamente, aí da ordem de 1, né, 10
0,1 são os valores, né, que a gente utiliza. Então, no artigo eu mostro testes com sinais simulados, tá? Lá está discutido, né, geração dessas distribuições. Quando você faz o processamento ILT, né, obtém resultados muito bons. Aqui, comparando, então, uma situação que é uma CPMG com 2 sinais, a ILT dela, uma inversão recuperação, né, com diferentes valores aqui de T1, saturação recuperação com outros valores, e os resultados com sinais simulados concordam muito bem o que a gente obtém, então, pela ILT programada. Eu mostro também no artigo alguns resultados com sinais experimentais, né, para cimento asfáltico de petróleo em diferentes temperaturas e as Laplaces que a gente obtém deles. Né? A gente tem várias publicações que nós utilizamos esses códigos para polímeros, né, para análise de alimentos. E esses códigos são muito úteis, então, para fazer a interpretação e análise desses resultados. No artigo, então, eu dou uma série de dicas de como realizar o processamento com a ELT, porque ela não é um processamento igual à transformada de Fourier, que é uma caixa preta, né? Você aperta e obtém um resultado. A ILT depende da experiência de quem está fazendo o processamento, porque tem alguns fatores que você precisa estar atento, né? Como o nosso sinal, por exemplo, quando você assume que é um kernel de CPMG, você está assumindo isso daqui, e você está acreditando que o offset é 0, né? Que B aqui é igual a 0, são decaimentos exponenciais que vão para 0. Se o seu sinal não estiver indo para 0, isso vai resultar num problema na sua resposta. Né? Se você, por exemplo, não adquiriu a curva inteiramente, e o sinal para aqui, ele tem um degrau para ir para 0. Ou se o seu sinal tiver um offset, né? Tiver essa amplitude. E essa amplitude ela vai se refletir num pico falso na sua ILT. Então você tem que vir nesse sinal, corrigir ele para 0, e aí fazer a transformada inversa de Laplace e obter um espectro bom. Tá bom? Sinais muito ruidosos também não compensa fazer ILT, né? Porque vai ser muito pouco confiável a distribuição que você vai obter. Tá? Outra coisa para ficar atento, se você entrou nos seus dados de entrada com o eixo do tempo em milissegundos, o seu resultado vai estar em milissegundos. Então, a janela que você tem que colocar de resposta, você tem que estar pensando em milissegundos. Muitos espectrômetros dão um eixo do tempo em microsegundos, né? 10 a menos 6 segundos. E aí a pessoa fica meio confusa de como definir a janela. Então, uma das dicas que eu dou, transforma tudo para segundos no sinal de entrada, e aí a sua janela vai estar em segundos, né? Tipicamente, você vai estar em 0,01 segundo até 10 segundos, 100 segundos, tranquilamente, na maioria das situações. Né? Outra dica, se a sua Laplace está saindo com essa cara, né, aqui na extremidade ela não está indo para 0, provavelmente significa que você tem mais sinal para cima nessa janela. Então, lá no software de entrada, você processa de novo e aumenta o valor aqui de 1, por exemplo, até 10 segundos na sua janela de resposta. Tá? Outra coisa, se você vai fazer uma série de comparação, né, de diferentes amostras, faça a aquisição no espectrômetro com os mesmos números de pontos, o mesmo número de scans, né, na mesma situação, mesma temperatura, e faça o processamento com a ILT da mesma forma, utilizando o mesmo parâmetro de regularização, o mesmo número de pontos, para ficar um sistema representativo, né, que vai descrever bem a variação que você está tendo aqui nesse sistema. E agora eu vou passar a mostrar então na minha tela do Origin como instalar o software, né, o código no Origin e como utilizar ele.
Bom, pessoal, então para fazer a instalação do script que nós criamos para o Orange Lab, primeira coisa é você fazer download dos arquivos que você pode encontrar no meu site, sites.google.com/view/Thiago Moraes, né? Onde eu vou manter os códigos atualizados. Então aqui na aba pesquisa, problemas inversos em RMN, aqui você vai encontrar, né, o local para fazer download dos arquivos da ILT. Você clica, faz o download e salva esses arquivos na pasta que você preferir. Por exemplo, nos meus documentos, crio uma pasta lá, Orange Lab, e você pode salvar eles aqui. São esses arquivos, tá? Eu vou copiar agora este endereço, que a gente vai usar ele para fazer a instalação. Abre o Orange Lab, tá aqui a interface do programa, tá? Você tem que vir aqui, ó, em Code Builder, tá? Clica nessa engrenagem, vai abrir essa tela. Agora tá vendo aqui a pasta System? Clica com o botão direito, adicionar arquivos. Cola aqui aquele endereço que você copiou, né? Ele vai abrir aqui. Esses são os arquivos que a gente tinha baixado. E esse arquivo 1d.c, você seleciona ele e clica em abrir. Tá vendo que ele foi adicionado aqui nessa lista. Então, se eu fechar o Orange e abrir de novo, ele já vai funcionar naturalmente, está instalado. A primeira vez que você instala, é bom você clicar aqui em compilar, para compilar a primeira vez, tá? Mas você pode só fechar o Orange, fecha de novo, abre ele, que vai estar funcionando. Para fazer a ILT, então, você tem que encontrar agora este botãozinho aqui, ó, Command Window, tá vendo? Neste comando, ele abre essa opção aqui embaixo para você, essa tela quadrada, tá vendo que está escrito aqui, Command Window. Se você der o comando ILT, ele abre essa caixa, né? Então, o nosso script criou essa caixinha dentro do programa do Orange. O título aqui é só o nome, se você quiser dar um nome para o seu processamento. O Force to Zero Center é o que eu explico lá no artigo, que é para corrigir se tiver um offset no sinal. Se você não seleciona, ele não faz pré-processamento nenhum. Se você seleciona, ele vai corrigir para zero o sinal, né? Aqui em kernel, você tem que escolher que tipo de sinal você está processando, CPMG, inversão recuperação, saturação recuperação. Então, vou deixar aqui no CPMG. Esse alfa é o parâmetro de regularização alfa, que eu falei. Geralmente a gente usa 0.1, né, ou 1, 10, nessa faixa são os valores. O Start T e o Ending, né, é a sua janela onde você espera ter o resultado dos tempos de relaxação, né? O T mais baixo, o tempo T2 mais curto e o T2 mais longo que você espera. Então você tem que definir essa janela, por exemplo, de 1 segundo até 1000 segundos, ou se você tiver em milissegundos, né? De 1 milissegundo até 1000 milissegundos, tá? O número total de pontos que você quer pôr nesse intervalo, tipicamente eu uso 100, e aqui o corte do SVD, que essencialmente a maioria dos usuários não vai mudar, tá? Aqui nesse botão Apply, ele na verdade te mostra algumas informações sobre esse arquivo, esse script que a gente criou, né? Então ele tem que ser utilizado em Orange 9 ou superior, né? Se você tiver algum problema em instalar, em fazer funcionar, né? Aparecer essa interface, eu recomendo então que você me escreva, tem meu e-mail aqui, tem o e-mail também do Rafael, que foi o aluno de iniciação científica que me auxiliou na construção desse script, tá? Tem aqui mais algumas informações e o site que eu comentei no início. Bom, então basicamente você seta as informações e dá OK. Vou clicar aqui, ó, no Command Window que eu falei para vocês.
ó, perceba que aqui ele está na Messages Log. Se você clica aqui, ele te disponibiliza essa caixinha, que é onde você dá o comando ILT, né? Para abrir aquilo lá. Então, dessa vez eu vou cancelar e vou abrir um sinal experimental de fato para a gente testar. Então, o sinal experimental, eu deixei aqui nessa outra pasta alguns sinais para eu mostrar para vocês. Então, eu vou copiar esse caminho e vou abrir aqui, ó, File, Import, Single ASCII. Tá aqui. Vamos lá, CPMG número 1. Esse é um sinal experimental. Olha, ele já está me mostrando aqui. Essa é a coluna do tempo, certo, pessoal? Que no caso está em segundos. É importante você saber se está em segundos, em milissegundos, em microsegundos, porque vai depender de como você vai definir a sua janela de resposta, né? E aqui as amplitudes. Então, se eu monto o gráfico, esse é o meu sinal CPMG que vocês conhecem, né? Então tá, então para fazer o processamento eu preciso só ter o sinal aqui, né? Ele tem que estar todo correto. Vou dar mais uma dica aqui, se o seu espectrômetro por algum motivo aqui no final gera uns defeitos assim, ó, tipo quando fica esses risquinhos no Origin, ele vai dar problema no processamento, né? O script vai interpretar isso como um não número e vai dar erro. Então, às vezes, compensa você vir aqui no final e conferir se tem isso aqui, você deleta e aí, beleza, o seu código vai funcionar bem, tá? Então, tá aqui o sinal de entrada, eu dou o comando ILT. Pronto. Vamos lá. Que tipo de kernel? Kernel CPMG. Então, é exatamente esse. Qual o parâmetro de regularização que eu vou usar? Número 1. Qual o intervalo, né? Onde que eu espero que está essa minha relaxação? Entre 0,01 segundo, que seria 10 milissegundos, né? Seria 10 milissegundos, até 10 segundos. Acho que faz sentido, tá? Então, essa janela aqui é que eu falo que depende se o seu sinal de entrada está em segundos, né? Se tiver em segundos aqui você tem que pensar em segundos. Se tiver em milissegundos, né? Se tiver em micro, muitos espectrômetros saem o tempo aqui em micro, você tem que pensar em micro, tá? Eu recomendo sempre transformar essa coluna para segundos e fica mais fácil aqui pensar em segundos, tá? Número de pontos 100 e SVD aqui não precisa mexer, tá, pessoal? Então você dá um OK, ele vai fazer o processamento, tá fazendo, aí tá gerando as figuras, é isso. Então, ó, essa figura aqui, ele gera 3 figuras, como eu explico lá no artigo. Essa daqui já é a distribuição de tempos de relaxação e ela vem escrito aqui unidade de tempo, porque o programa não sabe, né? Mas no caso é segundos, você pode mudar. Ele te dá algumas informações também, né? A posição máxima desses 2 picos que ele encontrou, né? O valor médio aqui desses picos. Claramente, você pode conferir isso utilizando essa ferramenta, né? Você vem aqui, clica na posição de máximo e vê, né? O X está em 0.0955, né? Então, o pico aqui em 0.093, né? Aproximado onde eu cliquei, e o outro pico em 0,477, né? Aproximadamente aqui o valor que eu cliquei. Tá? Lembra que, tipicamente, quando a gente está falando de ILT, nós colocamos o eixo X em escala log, tá vendo? 0,01, essa é a janela que a gente definiu, né? Que eu falei, para começar em 10 milissegundos e terminar em 10 segundos. Então, a gente tem um pico em 0,1 segundos e o outro pico em 0,2, 0,3, 0,4, próximo de 0,5, né? O valor aqui que a gente tem, tá? Então, essa figura, para quem não sabe, acho que vale a pena mostrar também, se você clica 2 vezes aqui no eixo, aqui você muda para linear, né? Olha como fica pior a visualização, né? Quando você olha em escala linear. Ou clica de novo, muda para a escala log 10, aplicar, ok.
Ctrl R, ele dá essa, reconfigura aqui o gráfico para você ver. Tá vendo? Em escala log fica bem melhor a visualização, né? Então, esse é o resultado principal que a gente obteve. Aqui você pode, né, trabalhar a figura, tirar essas informações para utilizar ela. O segundo gráfico que eu gero no algoritmo é esse gráfico onde os pontos pretos aqui é o meu sinal experimental e a curva vermelha é o fitting que foi realizado. Então, você pode conferir, ó, como o fitting ficou muito bom. Posso colocar aqui na escala log também, que ajuda eu a conferir. Olha, o fitting realmente ficou muito bom. Esse aqui é o resíduo, né? Ele parece um ruidão porque ele está muito baixo aqui, mas se você ampliar a sua escala, né, de -1 até -1, você vê que na verdade ele é praticamente zero, né, comparado com o sinal de entrada. Então é só para você ver o resíduo da diferença entre o fitting e o sinal de entrada, né? Sobrou só ruído aqui. E a terceira figura que a gente cria são os valores singulares, tá? Né? Que eles determinam. Então, essencialmente aqui a leitura é que esses valores singulares pequenos vêm do ruído do seu sinal e isso daqui é informação verdadeira. Tá? Não vou entrar em detalhes sobre a análise da curva L, né? Mas tem essa informação para quem se aprofundar nisso. Tá? Então, essas três figuras elas foram geradas com a geração desse workbook, né? Então, está aqui o sinal de entrada e está aqui o sinal de saída do processamento. Esses dois são justamente a ILT, né? Lembra sempre de transformar o eixo X para log, né? Ctrl R aqui, para você ver a distribuição. Aqui em fitting, você tem o sinal do fitting, o ajuste e o resíduo, que está naquela segunda figura que eu mostrei. Aqui nessa terceira aba está os valores singulares, né? Para quem quiser consultar. E aqui os inputs são os valores de entrada que a gente utilizou, caso você precisa conferir depois, né, a janela que a gente usou, o número de pontos e etc. Tá? Bom, é isso. Então, aí você consegue trabalhar com esses resultados aqui, que são 100 pontos que vão de 10 segundos na janela, de 0,01 segundos até 10. Né? Vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos lá, abrir um novo, deixa eu... vou importar novamente, agora eu vou fazer esse CPMG2 aqui. É outro sinal CPMG, também está em segundos essa escala, acho que vale a pena mostrar também, ó, esses 7 column values, pessoal. Eu vou fazer um vídeo depois com dicas de como trabalhar com dados, análise de dados no OnitLab para os meus alunos de iniciação científica. Lá eu vou dar várias dicas, mas aqui basicamente, ó, se você coloca coluna A dividido, né, por 1000, você divide todo mundo por 1000, você consegue converter. Se o sinal está em segundos, passar para milissegundos, ou de microsegundos passar para segundos e etc. Tá? No caso, como já está em segundos, eu não vou fazer isso, né? Então eu vou cancelar aqui, mas acho que vale a pena ter mostrado. Então, esse é o meu sinal de entrada, eu venho aqui no Command Window, acho esse quadradinho aqui, né? Escrevo ILT, ele abre o nosso script, aqui. Eu tenho que selecionar as informações. Então, CPMG, parâmetro de regularização agora. Eu vou usar um parâmetro menor, quer dizer, eu vou ter linhas mais estreitas. E a minha janela eu vou colocar 0,01 até 10 segundos. Ok? Vamos ver. Pronto. Tá aqui, ó, esse outro resultado. Então, você confere o fitting, tá vendo que o fitting está muito bom. Vou já fechar ele aqui, a curva L, né? Esse é o meu resultado de saída. E tá aqui
minha distribuição de T2, tá? Vamos fazer uma comparação agora, ó. Eu posso guardar esse resultado e processar novamente. Então, ILT, eu vou colocar agora um parâmetro alfa mais baixo, 0,01, e vou processar na mesma janela, de 0,1 até 10. Ok, vamos ver. Olha esse resultado, né? Deixa eu fechar esse. O fitting também ficou bom, né? Esse G aqui. Tá vendo como esse segundo ficou mais estreito do que esse primeiro, né? Vou deletar, vou guardar esse segundo resultado aqui também e vou processar mais uma vez para vocês verem, né? Aí agora eu vou usar o alfa 10, 0.01 até 10 segundos, mesmos valores. Do OK. É só aguardar, né? Tá gerando as figuras. Tá aqui o resultado. Então, o fitting ficou bom, né? Tá aqui os valores singulares. E agora eu vou fazer uma comparação entre os resultados que a gente teve. Esse aqui, ó, foi alfa igual a 10, esse último que a gente processou, né? Este outro era o alfa igual a 0.1 e aquele primeiro que a gente tinha processado, o alfa 0.01, né? Estou colocando as informações aqui para a gente lembrar. Vou criar um novo workbook para fazer uma comparação desses sinais. Então, tá aqui, copiei o primeiro, né? Como os eixos do tempo são iguais para todos, eu vou copiar só a coluna Y, aqui, e essa daqui, alfa 10, então esse é alfa igual a 10, esse aqui é alfa igual a 0.1. Vou colocar eles aqui nos comentários, tá? Então, posso gerar a figura aqui, coloco em escala log, né? Ctrl R, tá aqui a visualização, ó. Eu gosto de pôr essa linha verde azul, que eu acho que vai dar para enxergar melhor aí na tela, né? Vou engrossar as linhas também. Tá aqui, né? O nosso resultado. Então, com alfa igual a 0.01, que é um valor baixo, vê como o espectro fica mais estreito, né? Com alfa 0.1, alargou um pouco, alfa 10 fica mais largo e assim por diante, tá? Então, essa resolução do seu espectro, ela depende do parâmetro de regularização. Como eu disse, os softwares que você utiliza dos espectrômetros, né, softwares pagos, eles têm diferentes metodologias para calcular o alfa ótimo. Muitas vezes ele calcula automaticamente esse valor, né? Aqui, né, no nosso código, como é um código de ensino, de divulgação, né, você mesmo tem que escolher o parâmetro que você usa, tá? O importante é, quando fazer comparações, utilizar sempre o mesmo valor, né? E, claramente, você tem que ter um resultado que faz sentido para você, tá? Então, aqui o alfa 10, por exemplo, estaria muito bom já, né? Vou mostrar mais alguns detalhes, né? Vamos supor que esse sinal ele tivesse um offset. O que é o offset? Eu vou criar um offset artificial aqui, mais 0,222. Vou fazer todo esse decaimento exponencial subir 0,2. Quando eu dou OK, eu criei um offset artificial. Quer ver? Se eu crio a figura, vocês estão vendo que ele não está indo para zero o sinal? Isso é um defeito que pode acontecer na sua aquisição, né? Acontecer isso aqui. Se você processar o sinal dessa forma, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou fazer o processamento aqui em LT, SPMG, né? Alfa eu vou colocar 10 que a gente tinha escolhido, e nessa janela aqui dou OK,
Vamos ver o resultado. Processando, gerando as figuras. Olha só o que aconteceu. Vocês estão vendo, esses dois picos são aqueles picos reais. O fitting, ó, ele tem cara de estar muito bom, né? Vamos ver aqui, Ctrl R. Olha só como ele parece um fitting bom, né? Só que aquele degrau artificial, né, que a gente criou, olha como o resíduo ele já mostra que tem mais problemas, né, nesse sinal. Mas o problema é o seguinte, aquele degrau a ILT interpreta como sinal, né? E ela, em vez, não é que nem Fourier, que o ruído, né, ele é espalhado ao longo do espectro. Um ruído ou aquele degrau, ele acaba se tornando um pico nessa Laplace. E você poderia interpretar que, provavelmente eu tenho um pico aqui em 7 segundos, né? E essa é uma interpretação errada, tá? Porque é um defeito no nosso sinal de entrada. Então, infelizmente, a Laplace, ela tem essa sensibilidade e você, analista, tem que ter esse nível de detalhe na hora de fazer o processamento. Tá vendo? Ó, esse sinal aqui ele não existe, ele vem daquele degrau. Então, se você processou e viu que surgiu um pico estranho, né, uma das coisas que você tem que conferir é aquilo. Então, esse é o sinal. Eu vou processar novamente o sinal que tem o degrau, só que agora eu vou usar essa função aqui que a gente criou, ó, force to zero. Né? No caso da CPMG, ele vai corrigir esse offset, levar a CPMG para zero. E se for IR, ou saturação e recuperação, ele vai corrigir, né, o IR, centralizar, para ele não estar fora de centro. É a correção da linha de base aqui do nosso sinal no domínio do tempo, tá? Então, eu vou selecionar e vou colocar os mesmos parâmetros que a gente processou. Vamos lá, dar OK. Vamos ver o resultado. Tá vendo, ó, o que aconteceu? Esse pico aqui, ele foi eliminado porque eu usei aquela função de corrigir linha de base, tá bom? Ó, então, delete esse aqui. Então é isso, tá, pessoal? Então, usem aquela função, né, quando vocês tiverem offset deslocado. Deixa eu ver outro exemplo que eu posso dar para vocês, que é um problema também que pode acontecer, pessoal, é se o seu espectrômetro, é sempre bom conferir se ele está resultando em números com pontos ou com vírgulas, né? Ele está na definição americana, né? Está na versão brasileira. Aqui no Orange você vê em Tools, Opções, você define, né, os separadores, onde está o ponto, onde está a vírgula. Eu gosto de trabalhar nessa definição, né, americana, que é o ponto, é a nossa vírgula aqui, né? Bom, vocês escolhem aí, o importante é sempre trabalhar da mesma forma. Porque o que acontece no nosso código é se o sinal de entrada tiver um número muito grande, né, pensa um número 10 a 15, né, vamos supor que os valores são enormes, né, todos os valores aqui são enormes. Alguns espectrômetros fazem isso. Eu recomendo você fazer uma espécie de normalização desses sinais, né? Por exemplo, vem aqui, coluna B, e vou dividir todo mundo por 10 a 15, para ficar, né, todo mundo ali próximo de 1. Ou você pode dividir pelo máximo da coluna B, né, para você normalizar. Essa é outra função, ó. Vou dar um OK aqui, tá vendo? Ficou todo errado porque eu só mudei esses dois números, né? Mas ele estaria normalizando, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar na situação que a gente estava, né? Tudo bem. Outra dica que eu tenho que dar, vamos fazer o processamento agora de uma IR, né? Deixa eu zerar isso aqui. Então, File, Import, Sinal, IR. Tá vendo? Então, tem um sinal aqui, vamos fazer o gráfico dele. Ó, se você conferir aqui, 32 pontos, que vão de 0 até 4 segundos, né? Então, são esses pontos aqui da minha IR.
está indo de menos 2 até 2, né? A IR tem que estar centrada aqui, que é aquela correção que eu falo para vocês. E vamos lá, vamos processar esse dado. Venho aqui do ILT. Agora o meu kernel vai ser o kernel de IR. O alfa, vou usar 10 de novo. Os valores de T1 aqui que eu espero. Eu poderia começar escolhendo, né? Vou escolher aquela janela típica, que é de 10 milissegundos até 10 segundos, que eu acho que a maioria dos casos aqui vai representar bem. E vou dar um OK para ver o meu resultado, né? Se a minha janela estiver errada, a gente corrige de novo, faz de novo. Fazendo. Ó, deu um grande pico largo, né, em torno de 0,1 e 1 segundo. Então, será que isso já é o resultado satisfatório para mim? Né? Ó, o fitting ficou bom. Né? Será que essa já é a resposta que eu quero? Então, eu vou processar novamente esse sinal e vou diminuir o alfa para ver se eu tenho mais resolução aqui nessa região. Né? Então, vamos lá. ILT. Eu tinha processado com alfa 10. Vamos processar com alfa 1 agora. 0,01 até 10 segundos. A janela parece estar muito boa, né? Porque ele foi a 0 nas duas extremidades. Então, ó, agora já ficou um valor estranho. Ó, olha só, interessante dar um erro, né? O fitting ficou horrível, né? Deu algum erro aqui. O pico, deu um pico estranho lá em 10 segundos. O que será que a gente fez de errado, né? Eu já sei o que eu fiz de errado, que foi o seguinte, eu não mudei o kernel para kernel de ILT. Quer ver? Ó? Vou deletar esse sinal. Se você vir aqui, eu não mudei esse aqui, ó, né? Tem que pôr IR, tá? Vamos de novo. 0,1 até 10 segundos. Agora sim. Vamos lá. Tá aqui. Olha só como começa a aparecer uma estrutura, né? Começa a ficar evidente que talvez tenha dois picos. O fitting novamente ficou ótimo. Vou deletar esse, deletar. Vou guardar esse sinal aqui. Vou processar mais uma vez. Vou diminuir ainda mais o alfa, tá? Nessa janela, ok. Mais resolução no T1, certo? Esses dois picos estão ficando cada vez mais evidentes. E aí é isso, pessoal. Você tem que ir até o valor que você acredita que está representando bem os seus dados, né? Você tem que vir com alguma informação a priori do seu sistema. Se você desconhece totalmente o seu sistema, né, considere distribuições mais largas, como essa daqui, por exemplo, onde você parece que tem dois picos, né? E faria mais sentido, por exemplo, se for uma distribuição de poros muito larga, né, faz mais sentido você assumir uma distribuição mais larga como essa do que estreitar muito esse espectro, tá? A Laplace ela vai estreitar o quanto você forçar com o alfa, né? Porque você está forçando ela a ganhar resolução pelo alfa, mas não necessariamente essa resolução é real, tá? Então, isso é complexo, né? A determinação do parâmetro alfa. Tem muitos artigos que tratam disso e você tem que ir aí por uma coisa que faz sentido físico para o sistema que você está analisando. Bom, vamos agora fazer uma saturação-recuperação. Que eu venho nesse sinal aqui. Deixa eu mostrar o gráfico para vocês. Saturação e recuperação começa em 0, né, e sobe, tá? Então, se você olhar aqui, são 32 pontos também, né? Eu posso ver os pontos aqui da curva. Deixa eu deletar. Tá aqui, vamos lá. ILT, saturação e recuperação. Parâmetro alfa, vou usar o número 1, start. Vou usar a mesma faixa de tempos em segundos, tá?
Um outro detalhe que eu ainda não comentei, o número de pontos, você pode até aumentar esse número de pontos no seu ELT. Porém, o tempo de processamento vai escalar, né? Vai demorar bem mais para processar. Então, não tem grandes vantagens de você mudar esse número de pontos aqui. Tá? Eu recomendo vocês usarem sempre número 100, acho que e nessa faixa de tempo em segundos, vocês vão fazer processamentos muito bons. Tá? Eu escolhi o IR, vamos lá. Saturação e recuperação, né? Está aqui também, né? O sistema que claramente tem uma componente mais curta e depois uma componente mais longa, né? Que são essas duas, e faz sentido. Claramente, pessoal, todas essas análises KILT, sempre vale a pena você fazer um fitting, né? Com os métodos que já vêm dentro do OD. Por exemplo, esse método aqui, você pode vir em análises, fitting, exponencial. Vamos encontrar, vamos ver se tem, né? Uma exponencial que cresce tipo SR. Vamos ver se essa daqui é. Ó, se eu olho aqui, é um A1 exponencial de T1 mais um offset, né? Acho que tá ok usar essa daqui. Se eu realizo esse fitting com uma única componente, ele não representou bem o meu sinal, né? Então, provavelmente, esse meu sinal é mais de uma exponencial. Então, vou usar o ESP-GROW2. Já, vamos ver, olha só como o fitting ficou bem melhor, né? Vamos ver, tá? Vou dar o fit aqui. Sempre vale a pena você fazer o fitting exponencial para você fazer uma comparação com o seu resultado. Então, ele está falando que o primeiro tempo de relaxação é menos 1,3. O menos aqui é só porque está subindo, né? É 1,3 e aqui o segundo tempo de relaxação é 0,2 segundos. Se você olhar no seu espectro da ILT, um está em 0,2 segundos, né? Então aquele pico ali do fitting é uma linha estreita aqui em 0,2 e o outro pico lá em 1,3, né? Semelhante ao fitting. A diferença aqui é que aqui a gente tem uma distribuição desses tempos, né? Se você tem um sistema bem mais largo e complexo, a ILT pega, né, essas coisas e o fitting não, né? Tá bom. Então, vou deletar. Era isso, pessoal. Vamos voltar lá para a apresentação. Bom, por fim, então, eu agradeço ao Rafael Fenerick, que foi o nosso aluno de iniciação científica, que me ajudou na construção desses códigos, tá? Eu deixo aqui para vocês o meu contato, né, para quem quiser tirar dúvidas, fazer sugestões sobre esses códigos, ajudas com processamentos, estou à disposição para ajudar. Tem o meu site, onde vocês conseguem ter mais informações, né? Eu vou estar sempre atualizando, colocando versões novas. Deixo aqui alguns dos meus artigos que eu uso, esses códigos, ou que estão relacionados com RMN de baixo campo. Eu peço que vocês citem esses trabalhos, se eles forem úteis para vocês, tá bom? Então, muito obrigado.